Tchau. Olá, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez nós vamos trabalhar agora com injeção de dependência. Fizemos a última aula de interface. E nessa aula de injeção de dependência, a gente vai trabalhar o que mais para frente a gente vai conhecer no Spring, faz muito bem, que é injeção de dependência, né? Ok. Eu vou passar um problema utilizando as aulas passadas, tá? Que eu vou criar um pacote aqui. Certo? Só vou separar em matérias. Então aqui eu vou criar um cenário muito específico, tá? Por exemplo, esse cenário aqui, ó. Vou criar uma classe main, beleza? Criar aqui o meu método main. Criar aqui uma classe chamada computador, ou melhor, produto. Essa classe, ela vai ter double preço, double string nome, certo? E nessa classe, eu vou pedir para ela vou pedir para ela ser construída a interface de imposto. Ora, quando eu construir essa classe, né, eu vou construir com uma interface, depois eu posso fazer uma lista. Eu vou construir essa classe e eu quero saber, né, vou até colocar aqui, ó, valor total sem imposto, valor total com imposto. Beleza, melhor. Então, eu tenho o preço, ordenar isso aqui corretamente, nome, preço, valor do imposto e valor com imposto. E eu quero uma forma de calcular isso aqui, mas que não fique na minha classe, tá? E para isso eu tenho uma interface que eu criei na última aula, certo? Essa interface, ela tem a maneira como eu calculo preços, certo? Então eu vou usar ela para calcular o imposto, tá? Então eu vou passar aqui para a classe imposto, setar o preço. E como isso aqui está encapsulado aqui, né? O único getter e setter que eu vou fazer é do nome e do preço. Então vamos lá. Nome e preço faz sentido eu divulgar para fora. Lembra do conceito lá de coisas que não fazem sentido. Isso aqui não faz sentido vazar para fora. Somente a maneira de eu receber esse valor. Só o get. O set não. Tá? Então, o que eu vou passar aqui? Que o get, somente o get, né? Vou gerar um getter de valor do imposto e do valor sem imposto. Valor do imposto e valor com imposto. Certo? E eu vou deixar e imposto como um atributo dessa classe que não tem o acesso, né? Ele é um atributo da classe que não está divulgado para fora. Por isso que está private, não tem nenhum getter set para ele. Então, na hora que eu receber essa classe aqui, né, instanciar essa classe de produto, eu tenho por obrigação receber um imposto, tá? Vou ter que colocar final aqui para definir bem isso. Esse imposto tem que ser indefinido para mim. Então, venha esse imposto definido para mim, tá? Primeira coisa, né? Eu tenho que imposto, recebo, desimposto, ponto, set preço. Meu set preço aqui. Ok? Então,
Ao construir esse produto, eu recebo o imposto que esse produto tem, né? Exceto o valor dele, e agora eu consigo recuperar de imposto duas coisinhas. Valor, deixa eu ver se é esse aqui que calcula, que eu pego. Exatamente. Então, esse aqui é o valor do imposto e desimposto o valor total com imposto. Ótimo. Então, agora, para construir a classe produto, eu preciso passar um cara chamado imposto. Beleza? Antes de passar esse cara, eu vou preencher os outros atributos que eu preciso. O nome, tá? Vou colocar aqui telefone. Vou botar iPhone 14. Produto, ponto, 7 preço. Acho que estão R$ 5.000. Não sei. Ok. E aqui eu vou imprimir aquilo que eu tinha lá na minha interface aqui mesmo, tá? Vou aproveitar só os meus carinhas aqui. Então eu tenho o produto aqui. Eu vou fazer só o salt. Nome, produto. Get nome. E aqui eu coloco o nome do imposto. Vou colocar produto, ponto. Eu não criei o nome do imposto, né? Então, deixa quieto aqui. Produto.get. Valor do produto, get preço. Produto.get valor cobrado, valor do imposto. E produto get total. Tá? Só que eu ainda tenho que passar para dentro da construção do minha classe produto uma obrigação, que é uma interface imposto. Veja, não é nem interface imposto, é uma implementação de uma interface imposto. Porque não tem como eu vir cá e passar aqui dentro, ó, e imposto. Se não implementar o imposto. Então, eu tenho que passar para dentro dele uma implementação de imposto, certo? Então, aqui passa a implementação de ICMS. Passei a implementação de ICMS, vou rodar o código. Tem que fazer alguns ajustes, né? Porque que o valor do imposto cobrado e o valor total estão zerados, porque a minha interface anteriormente ela setava o valor dentro dela, né? E agora não mais. Então vamos aqui, vamos debugar e entender o que está acontecendo. Marca o breakpoint lá, joga para o produto, seta o preço. Tá bom. Aqui na minha classe, eu defini o preço, né, do produto e defini a forma que eu vai calcular. Entendi. Por alguma razão, meu set preço aqui não está sendo preenchido. E realmente não deve estar. Não está sendo preenchido, porque aqui na minha classe aqui, deve ser que ele não chegou o valor lá, tá? Vamos debugar de novo, entender o que está acontecendo. Debuguem, pessoal, porque sem debugar não tem jeito. Ah, tá. Eu passei aqui antes da hora o preço. Eu passei o preço. E aí a modificação pede que eu passe o preço para uma ordem sequencial. Eu passei o preço, né, nesse caso, depois que eu passei a instância, tá?
E como eu estou aproveitando um código pronto, ele pede o preço na hora que no momento que antes de eu fazer o cálculo, né? Se você for vir cá, aqui, ó, eu setei o preço. Só que o preço aqui nesse valor ainda está nulo, né? Está zero. Então, eu tenho que também passar, se eu quiser aqui, ó, um double preço. Vou até arrancar esse preço daqui. Não, vou deixar aqui. E esse preço agora recebe esse valor. Também não preciso mais desse. Ok? Posso rodar agora aqui a minha classe, que eu tenho o valor correto. O nome disso que eu fiz agora aqui, passando para a classe produto, uma classe interface como argumento, chama-se injeção de dependência. Injeção de dependência, por exemplo, aqui, ela foi algo teoricamente muito simples de ser feito, né? Porque o produto tem uma ligação direta com o imposto, né? Mas existem outros casos que a injeção de dependência pode acarretar em muitas outras dependências, é, muitos outros pontos de ligação, não somente de imposto. Pode ser que o imposto carregue no construtor dele mais coisas, mais dependências, mais controles, mais necessidades que o código vai precisar lá na implementação, que você tem que passar, tá? Então, para isso, a gente automatizou esse processo, né? A gente não, o criador do Spring automatizou esse processo com injeção de dependência automática. E ele sempre tem um panorama de ler as classes que serão gerenciadas por Spring. Toda classe gerenciada por Spring pode ser injetada como dependência automaticamente. Nesse caso, a gente não está usando Spring, está usando codificador mesmo simples, e a gente tem um comportamento que a gente tem que passar para o produto uma dependência. Injeção de dependência é algo muito simples, tá? E vocês viram como é, não tem muito mistério. É trabalhar sempre com instância e passar essa instância para quem vai precisar dessa instância do outro lado de lá. Eu instanciei aqui o ICMS, a classe de cálculo do imposto. Poderia fazer até com abstração, tá? Mas eu instanciei ela aqui, passei ela como parâmetro e passei o preço aqui do produto, né? Depois eu setei o valor do produto e peguei os valores depois, posteriormente. Aproveitando a dependência, né? Por exemplo, aqui, eu não fiz dentro dessa método, dessa classe aqui, o objeto calcular. Ela está dentro de uma interface ICMS. Então, ela tem uma ligação obedecendo até um polimorfismo, obedecendo uma lógica contratual pela interface, e aí eu tenho, no meu caso, o ICMS, tá? O valor do meu imposto como ICMS. E aí eu posso, dinamicamente, né, trocar isso aqui, por exemplo, e imposto ISS, se eu quiser, que a classe vai funcionar bem. Deixa eu rodar. Olha lá. Então eu vou colocar uma coisinha lá. Não faz parte do conceito de produto, mas eu vou colocar aqui só a título de get valor não imposto. Só para título de a gente obedecer, né? Eu tenho aqui para ISS, se eu quiser trocar isso aqui para imposto IPI rodar, vai aparecer imposto IPI. Vai ter também para SMS, como eu mencionei. Tudo dinamicamente. Somente apontando aqui a instância da interface que eu estou querendo rodar. Ok? Então, nessa aula foi interfaces, né? Injeção de dependência usando a interface. Poderia ser com outra classe também.
né? Poderia ser com classes que não são classes que têm comportamentos como interfaces, ou classes que têm abstração, que herdam alguma coisa. Poderia ser uma outra classe, por exemplo, pessoa com produto, ou pessoa com vendedor, né? E aí você, através de uma classe pessoa, uma classe vendedor, você constrói os dados dela em vendedor, repetindo o nome, endereço, tal, tal, tal. Você consegue reaproveitar esse contexto, né? Você consegue, dentro do consultor, ir passando de dependência em dependência, tá? Então, esse conceito é o chamado injeção de dependência. Então, pessoal, por favor, clique em gostei, compartilhe, comente respeitosamente o vídeo, né? E a gente vai, ao longo do próximo vídeo, falar agora com inversão de dependência. Na verdade, a gente faz também do conceito orientação a objeto, tá? Te vejo no próximo vídeo aí e, por favor, nos ajude nessa marca aí. Muito obrigado. Tchau.